Transporte ativo, bomba de sódio e potássio, certamente esse conteúdo já deve ter tirado a tua paz em algum momento da tua vida aí. Porém, eu tô aqui para resolver isso e te ensinar isso da maneira mais leve possível. Eu me chamo João, sou professor de biologia aqui do nosso curso e vamos para mais uma aula. Vamos lá, olha só. Você certamente já deve estar vendo meu material e eu começo dizendo que o transporte ativo ele se caracteriza por quê? Porque a gente gasta energia. Então, sempre que uma questão estiver falando de transporte por meio da membrana e se referir a gasto de que, João? De energia, e energia para a gente, aqui na biologia, a gente sabe que é ATP, certo? A gente vai estar se referindo ao transporte ativo. João, qual é o principal exemplo de transporte ativo? Bomba de sódio e potássio. E é muito tranquilo de compreender a bomba de sódio e potássio, que é o nosso principal exemplo. Vamos lá para a bomba. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a célula, tanto na parte de fora quanto na parte de dentro, tem algumas concentrações de íons. Primeira coisa que a gente precisa entender. Então, por exemplo, fora da célula é muito comum nós encontrarmos uma quantidade muito grande de sódio. Para facilitar a nossa vida, eu criei aqui essa imagem. Posso afirmar que essa imagem é de minha autoria, tá? E aí o que é que acontece? O sódio eu representei pelas bolinhas verdes, enquanto que o potássio ele está representado pelas bolinhas vermelhas. Isso é muito importante. Então, vou baixar aqui a imagem e olha só que interessante. Ó, a legenda aqui, eu vou voltar para você ver a legenda de novo. E agora eu vou baixar a imagem, ó. Beleza. Tá aqui a nossa imagem. Meio extracelular, a gente sabe que o meio extracelular se refere ao meio de fora da célula e o meio intra ao meio de dentro. Coloquei a membraninha ali para a gente entender como é que esse transporte vai acontecer. João, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente percebe que tem uma grande concentração de sódio onde? Fora da célula. Lembra que o sódio é o verde, tá? E vou até colocar aqui para lembrar para você, ó. O sódio Na+, ele é representado aqui pelo verdinho, enquanto que o potássio é representado pelo cara de vermelho, beleza? Pela bolinha vermelha. Tem muito sódio fora da célula, porém tem algumas molequinhas ali de sódio dentro da célula. Fechou? Enquanto que dentro da célula tem muito potássio e fora também tem algumas concentrações. Porém, a concentração de potássio dentro da célula é muito maior. Maravilha. Você está vendo aqui essa proteína zona laranja? Essa proteína zona laranja é o que nós chamamos de bomba. Fechou? Então, eu vou colocar duas setinhas aqui, daqui a pouco você vai entender melhor. Tá aí a bomba. E aí, por que que o nome é bomba de sódio e potássio? Porque é uma proteína que fica jogando potássio, jogando sódio, jogando potássio, jogando sódio. O que é que a gente precisa entender? Para onde é que eles vão? Então é o seguinte, você concorda comigo que tem muito sódio fora e pouco sódio dentro? O que é que vai acontecer? Em algum momento da vida da célula, por exemplo, neurônios, o sódio, por transporte passivo, e aí você lembra que o transporte passivo ele joga de onde tem mais para onde tem menos, esse sódio tende a entrar. Então vamos falar, por quê, João? Porque tem muito fora e pouco dentro. Então, quando uma célula recebe, por exemplo, um determinado estímulo, o sódio ele entra. Então vamos colocar aqui a setinha do sódio entrando, ó. Então o sódio vai entrar aqui, beleza? João, ele entra por uma proteína? É, mas eu estou representando direto pela membrana para você entender melhor, tá? Ó, então aqui, ó, sódio entrou. Quando essa molécula de sódio entra, beleza, ela entrou, o que é que acontece com o potássio? Tem muito potássio dentro da célula e pouco potássio fora. O que é que vai acontecer com esse potássio, João? Esse potássio ele tende espontaneamente a sair. Então, beleza. Então aqui o potássio está saindo e o sódio está fazendo o quê? Entrando. Acredito que você entendeu isso até agora. Eu vou recapitular contigo. Como tem muito sódio fora, o sódio tende espontaneamente a entrar na célula. Como tem muito potássio dentro, ele tende espontaneamente a sair da célula. Isso não é transporte ativo. Isso é espontâneo. A gente caracteriza isso como transporte passivo. Pegou? Beleza. Porém, olha o detalhe que eu vou colocar aqui do lado, tá? É mais importante, olha aí, ó, é mais importante para o equilíbrio celular, é muito mais importante que o sódio esteja fora em maior concentração. É mais importante. Isso aqui é uma regra que você tem que levar para qualquer questão. Que o sódio
tenha maior concentração fora, que o sódio tenha maior concentração fora e o potássio maior concentração dentro. Então, ó, que o sódio tenha maior concentração fora e o potássio dentro. Porém, o que é que está acontecendo aqui? O sódio, que é para ficar realmente mais concentrado fora, está entrando, e o potássio, que é para ficar mais concentrado dentro, está saindo. João, e agora? O que é que acontece? Aí nós vamos consertar isso. Quem é que conserta isso? A famosa bomba de sódio e potássio. Porém, para ela consertar, ela precisa ir contra a vontade do sódio e contra a vontade do potássio. João, não entendi. Por que contra a vontade? Porque o sódio, a vontade dele agora espontaneamente é de entrar na célula. Mas a célula não quer isso, a célula quer ele fora. E o potássio, a vontade do potássio é de sair. Então eu vou ter que pegar o sódio, a força e colocar para fora, e o potássio que estava saindo colocar de volta para dentro. E isso vai fazer com que eu gaste energia. João, quem é que é quebrado nesse processo energético? Aí nós temos uma molequinha aqui, que é a moléculazinha de ATP. Nós vamos ter uma quebra dessa molécula. Essa molécula, quando ela é quebrada, ela libera um fosfato. Olha só, um fosfatinho aqui, ó. Lembrando que o ATP é adenosina trifosfato. Ele tem 3 moléculas de fosfato. Então ele vai liberar um fosfato aqui e ele vai virar o quê, João? Quando ele libera um fosfato? Ele vira adenosina difosfato. Isso aqui é assunto para as próximas aulas. Esse fosfatinho aqui, ó, vai se ligar aqui nesse receptor de membrana, ó. Olha só que interessante, já que ele está aqui. E aí, depois que ele se liga, aí a mágica acontece. Como assim, João? Aí o que é que vai acontecer, ó? A célula vai pegar, a bomba vai pegar dois potássios, ó o potássiozinho aqui, ó, vermelhinho se ligando aqui aos seus receptores e vai colocar esse potássio que estava saindo à força de volta para dentro. Em contrapartida, ela vai pegar, ó, uma molécula, duas moléculas, três moléculas de sódio e vai colocar de volta para onde, ó? Para fora. João, sempre essa proporção? Sempre. Três sódios, olha aí, ó, para duas moléculas de potássio. Resumindo, por que que o processo é ativo? Porque eu estou colocando sódio para fora. Ou seja, eu estou forçando o sódio a sair para um lugar que já tem muito sódio. Por que que eu tô... Por que que o transporte é ativo? Porque eu estou pegando potássio e colocando para dentro, mas já tem muito potássio dentro. É por isso que é ativo. Eu estou empurrando potássio para onde já tem muito. Então, João, é basicamente isso. Exatamente. Vou recapitular todo o processo contigo. Primeiro, tem muito sódio fora, muito potássio dentro. O sódio espontaneamente entra, o potássio espontaneamente sai. Qual é a grande sacada? Embora o sódio esteja entrando e o potássio saindo, é mais importante que o sódio fique fora e o potássio dentro. Então eu vou ter que pegar esse sódio, a força que está entrando, e jogar ele de volta para onde ele já está muito concentrado. E com o potássio da mesma maneira, jogar ele de volta para dentro. Quem é que faz isso? A bomba de sódio e potássio. Para isso, ela tem que quebrar uma molécula de ATP, ou seja, isso gera quebra de ATP, é energia, utilizar de energia, por isso que é ativo. Nós chamamos essa quebra de hidrólise do ATP, porque a gente precisa da água para isso acontecer, tá? Então, hidrólise do ATP, e aí depois que essa hidrólise acontece, aí a bomba funciona, ela coloca 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. A gente costuma dizer que o transporte ativo, ele envia. Então ele envia, olha só, ele transporta, vou colocar aqui, ó, transporta, e aí a gente fecha a aula, tá? Transporta íons. Olha aí que interessante, ó, íons de onde, olha aí, ó, de onde tem menos, isso aqui é importante demais, tá? Para onde tem mais, é o contrário do passivo. Para onde tem mais.
Fechou? Isso aqui a gente gosta até de dizer uma outra frase muito importante. O transporte ativo, ele funciona contra, olha aí, ó, contra o gradiente de concentração. Todas essas informações caem muito em prova. Gradiente de concentração. Então, o transporte ativo gasta energia, é contra o gradiente de concentração e força a passagem de substâncias de onde tem menos para onde tem mais. Fechou? Eu espero aí que você tenha entendido a nossa aulinha de bomba de sódio e potássio de uma vez por todas. Um grande abraço e a gente se encontra aí nas próximas aulas. Valeu, querido!